Você já ouviu falar numa vendedora chamada Lídia? Pois é, Lídia era uma vendedora de púrpura que morava na cidade de Filipos, né? A dos filipenses, né? Lídia é uma vendedora. Nós sabemos o que é vendedor. Vendedor é aquela pessoa que tem um produto e que vai distribuir e vender para outras pessoas. Mas Lídia tinha algo maravilhoso, porque ela tinha na sua vida a prática de orar a Deus, o Deus verdadeiro. Ela, juntamente com outras mulheres, fazia isso. Todos os sábados, ela ia para um determinado lugar, né, de silêncio, de tranquilidade, e orar a Deus, né? Além do seu trabalho, que era um trabalho importante para a sociedade daquela época, também ela fazia outro trabalho importante, que era orar a Deus, né, para que Deus pudesse continuar com ela. Na verdade, uma mulher abençoada. Sabe que o apóstolo Paulo, ele tinha desejo de pregar em vários lugares. E certa noite ele ouviu, né, vamos dizer, teve uma visão do Senhor, que ele ia atender um varão que tinha nessa região de Filipos. Na verdade, quem vai encontrar lá é Lídia. Lídia, essa mulher, né? Abra sua Bíblia aí, em Atos 16, veja que história interessante. Se você ainda não leu, tem costume de ler, mas vamos observar como é bonito isso. E mais uma vez nós podemos perceber que o diabo vai tentar atacar. O diabo nunca está contente com pessoas que se achegam a Deus verdadeiramente. Ele fica contente quando alguém diz que está servindo a Deus, mas na verdade não está, por suas práticas erradas, né? Então precisamos ter os olhos abertos e saber que vamos ser atacados. Mas em Atos capítulo 16, no versículo 11, tem um pouco dessa história. Olha o que ele diz no versículo 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em diretura a Samotraca, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias, o apóstolo Paulo e outras pessoas. No sábado, Paulo passou durante a semana, chega no sábado, ele vai procurar fazer alguma coisa em prol de servir ao Senhor, né? O costume deles, né? No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Então, pareceu que ali tinha alguém que ia orar a Deus. Pareceu um lugar de oração. Aí quem vai estar lá? Então nós percebemos que foi Paulo, junto com seus companheiros. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinha ido, concorria. Então Lídia e outras mulheres perceberam que elas saíam para ir orar a Deus. Não é que na cidade não tinha sim algo, mas era algo errado, não era algo que servia a Deus. Aí fala aqui, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangiu a isso. Paulo até ficou constrangido. Como um coração fértil que está com o Senhor aberto às palavras que Jesus ensinou. Nós sabemos que Lídia, aqui, ela e outras mulheres, quando Paulo anuncia o Evangelho, ela abraçou o Evangelho, pediu para ser batizada. Em seguida já vai dar hospedagem aos servos do Senhor. Que coisa bonita. Paulo fala como Deus é bom. Paulo tinha na sua mente destinado, ou destino, de ir para outro lugar. Paulo falou que ali, através do Espírito, que comunicou pelo Espírito do Senhor, tinha um varão que esperava. E era Lídia. Aceitou o Evangelho, convidou Paulo e os companheiros para ficar em sua casa, e Paulo parece que feliz, mas vai encontrar uma grande dificuldade já de imediato. Porque logo em seguida, na cidade, tinha uma jovem
né, que era adivinha, aquela que dava muito lucro para os seus senhores. E aquilo muitas pessoas estavam atrás delas. São os agoureiros, adivinhos, que está cheio por aí nos nossos dias. Você acaba vendo em poste, né, pessoas que falam que vai te dar os números da loteria para você ficar rico, né? Eu não sei se alguém faz isso. Se eu soubesse os números, eu vou jogar nele, né? Como eu não jogo, sabe disso que eu não faço isso, né? Mas pessoas que vai saber os números que vai dar, mas muitas pessoas vão atrás dessas pessoas adivinhos para buscar os números. Outros falam, vem que em 2 dias vamos trazer de volta o seu amor. Vai desmanchar coisa errada, coisa de monte de boboseiro, os adivinhos, os agoureiros, coisa que Deus proibiu desde o livro de Deuteronômio, capítulo 18. Não aprendam estas coisas, porque isso vem do maligno. Mas nesse momento, quando Paulo está na cidade de Filipos, aparece essa moça. E essa moça faz uma coisa interessante que até irrita Paulo, porque o espírito maligno que está nela acaba afirmando que estes homens são de Deus. Estes homens que estão anunciando Jesus são de Deus. E aquilo ficava repetidas vezes atrás de Paulo. Paulo se irritou com aquilo e ele vai realmente ordenar em nome de Jesus Cristo que esse espírito vá embora. Veja um pouquinho mais da história no versículo 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncia o caminho da salvação. Isso repetia por muitos dias. Então Paulo, se indignando, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Agora começou a ter problema. Tudo que começou em plena maravilha, com conversão de pessoas, agora começa a ter problema. Paulo e seus companheiros vão enfrentar dificuldade. Pelo fato de Paulo repreender o espírito maligno, traz consequência para a vida dele e dos seus companheiros. Traz consequência. O maligno nunca vai sossegar. Ele vai tentar tirar o evangelho da vida de qualquer pessoa que tenha o desejo de servir a Deus. Precisamos ser pessoas com determinações corretas e justas e ser pessoas humildes na presença de Deus, para que Deus habita verdadeiramente em você e em mim, porque senão o maligno vai tirar o evangelho. Lembra quando Jesus contou a parábola do semeador? Ele diz que a semente é a mesma. O semeador é o mesmo. A diferença está no solo. E ele cita 4 tipos de solos. Ele vai citar que quando o semeador saiu a semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Veio os pássaros e o levaram embora. A segunda parte da semente caiu em solo rochoso. Como a terra era pouca, vindo o sol, a semente chegou a germinar, mas quando veio o sol, não tinha raiz profunda, secou e acabou. O terceiro tipo de solo era um solo até bom. Fala que caiu no meio dos espinhos, nasceu, germinou, mas logo, quando estava crescendo, os espinhos, a erva daninha veio e sufocou e acabou matando. O quarto tipo de solo, ele fala que aí caiu em um solo bom, a terra era fértil, essa produziu os frutos que Deus espera. Aí ele começa a mostrar, depois explicando para os seus discípulos, que cada tipo de solo que não tem a profundidade, a raiz, não tem a firmeza, o maligno vai tirar essa semente. O maligno aqui está mostrando a sua força,
Até então, enquanto a jovem estava dando lucro para os seus senhores, trazia os adivinhos e as pessoas davam crédito. Quando não pôde mais fazer isso, ele vai se revoltar contra os servos de Deus. E se você é um servo de Deus e não leva a sério a vida espiritual, o maligno vai tirar a sementinha e vai colocar a doutrina errada, para que você não seja um servo verdadeiro. Por isso devemos estar atento, com os ouvidos abertos, às palavras que Jesus deixou para a sua igreja, para os seus membros, para aqueles que querem morar com ele. Daí temos que dar muita atenção nas palavras que Jesus ensinou e também os seus santos apóstolos, para que possamos viver por meio dela. Quantos grupos religiosos não têm preocupado com as palavras que veio de Jesus, nem dos apóstolos? Estão cheios de doutrina erradas. E talvez você está indo em uma igreja dessa. Nunca parou para pensar os passos que você está dando para a sua condenação. O maligno é que vai tentar tirar a sementinha do evangelho que foi plantada no coração destas pessoas e principalmente do apóstolo Paulo. Veja um pouco mais o versículo 19. Vendo seus senhores que lhes desfazera a esperança do lucro, agarrando a Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e lançando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, a multidão levantou enfurecida, unido contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe dar muitos açoites, lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, bem preso, e lhes prendeu os pés no tronco. Percebemos isso. Percebeu que não estava dando lucro. A doutrina errada parou de dar lucros e ficou muito bravo. Tenta pregar o evangelho puro para muitas pessoas que se dizem cristão, que estão envolvidas em doutrinas erradas. Veja qual tratamento você tem. Veja como estas pessoas vão te receber. É o mesmo jeito que esses senhores aqui recebeu nessa religião que eles tinham de adivinho aqui. Pegaram Paulo, Silas, arrastaram, prenderam, levaram perante as autoridades, porque agora não querem ele. E o que eles citam para tentar condenar é isso. Ó. Percebeu no versículo 21? Propagando o costume que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Pessoa que está tão bitolada a doutrina errada, fecha os ouvidos, fecha os olhos, porque o maligno deixaram surdos e cegos. Veja se você não está cego e nem surdo. Não está tendo condições nem de enxergar e nem de ouvir o que Jesus está falando. É uma questão de abrir os ouvidos para receber a mensagem da salvação. Talvez você está tão enraizado em doutrinas erradas e não tem espaço para que Deus habite em seu coração. Talvez você está tão enraizado na sua religião que Jesus não é o seu Senhor. O seu Senhor é a religião, não é Jesus. Paulo e Silas estão presos. Estão presos, já com as costas todas ardendo de tantos açoites, provavelmente machucaram os vergões nas costas. Quando chega por volta de meia-noite, o que Paulo e Silas fazem? Ao invés de ficarem bravos com Deus, ficarem bravos, gritarem com Deus, porque está deixando acontecer isso, nós estamos fazendo a coisa certa. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas começa a cantar hinos de louvor.
louvando a Deus, porque estão sofrendo por pregar a vida. Estão sofrendo porque anunciaram a salvação e pessoas estão se convertendo em Filipos. Mais tarde na história, nós percebemos uma carta que o apóstolo Paulo escreve para os filipenses. A igreja, em meio a muitas tribulações, o maligno não destruiu, o evangelho puro não foi destruído. A igreja teve o seu êxodo e cresceu numericamente. Então, quando Paulo e Silas estão cantando hinos de louvores, provavelmente as costas estavam ardendo, cantando hinos de louvores, um anjo do Senhor sacudiu as cadeias e as portas se abriram. O carcereiro, com tanto medo, porque sabe que a pena que vinha sobre ele, por deixar os presos embora, era a pena de morte. Ele já ia se suicidar. E Paulo diz para ele, não faças isso. Todos nós aqui estamos. Ninguém vai embora. Ninguém fugiu. Veja um pouquinho mais da história, no versículo 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Você já fez essa pergunta para você? O que é que você tem que fazer para ser salvo? Aí o que respondeu Paulo? Paulo respondeu para eles no versículo 31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e todos de sua casa, naquela mesma noite, cuidando das feridas, dos vergões, dos açoites. A seguir, ele foi batizado e toda a sua casa. Entendeu? Percebeu que o resultado que o maligno planejou nessa cidade foi frustrado, porque o evangelho teve seu êxito. Até a autoridade está crendo nele, no Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Versículo 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestaram grande alegria por terem crido em Deus. Nós não precisamos ficar desanimados. Precisamos obedecer o evangelho. Nós não precisamos ficar frustrados quando alguém nos rejeita. Precisamos crer no evangelho e praticar. Nós não precisamos ficar bravos ou tristes quando alguma coisa nos acontece. Talvez uma coisa pequena ou uma coisa maior. Precisamos preservar o evangelho em nossas vidas. O maligno não pode tirar o evangelho, porque nós estamos crendo naquele que vai nos dar a vida eterna. Mas só podemos ter a vida eterna se praticarmos o que Jesus ensinou para a sua igreja e ter Ele como Senhor e respeitar os seus ensinos. Assim nós vamos ter a vida eterna. Eu oro para que você que está vendo esse vídeo tenha paciência, tenha esperança e siga em frente, mesmo diante do sofrimento. O que Paulo fez quando ele estava naquele cárcere? Cantou hinos de louvores e Deus mostrou o resultado para ele. Deus vai mostrar o resultado para todos nós da vida eterna. Que Deus nos abençoe. Se tem ajudado você, esses vídeos, se tem trazido paz no seu coração, se inscreva no canal. Se inscreva, dê um joinha, pode fazer comentário, estou aberto que vou te responder na medida do possível. Também mande para outras pessoas. Seja um mensageiro do Senhor. Seja um mensageiro que espalha a boa semente para muitos outros corações. Vamos ajudar o canal a crescer, porque essa mensagem é a mensagem que Deus está nos mandando. Que Deus nos abençoe.